Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo, novamente aqui com a Andrea, e hoje a gente vai falar sobre Destino Brasil, uma dica para montar um ótimo roteiro. Tudo bom, Andrea? Oi, tudo bom, Mari? Tudo bom com os nossos ouvintes? Obrigada pela audiência de vocês. E se vocês gostam do nosso programa, curte, compartilha, sugere os temas que vocês querem, curiosidades que a gente compartilha aqui, as nossas experiências com vocês. E Andrea, qual que é o destino que a gente vai falar hoje? A gente foi conhecer um passeio de trem que é bastante falado, bastante famoso em Curitiba. É o trajeto de trem que faz Curitiba-Morretes. Inclusive ele foi eleito um dos 10 mais belos passeios de trem do mundo. E aí a curiosidade aumentou e eu fui lá conferir. Então conta, Andrea, como chegar, o que fazer, quanto tempo ficar, apenas algumas dúvidas. Bom, vamos começar do início então. O passeio de Morretes, ele sai de Curitiba em direção à cidade de Morretes, que é considerada litoral do Paraná. Não é uma cidade de praia, ela é considerada litoral porque ela está a 15 minutos da próxima cidade, que é de praia, e está no nível do mar. Então pensa, a gente sai da serra, e Curitiba está no alto, e desce a montanha, passando por paisagens muito bonitas da Mata Atlântica em direção ao mar. O passeio de Curitiba para Morretes ele funciona o ano inteiro, mas não com saídas regulares durante a semana. Ele funciona na alta temporada, que são as férias, 7 dias por semana, e na baixa temporada, o restante do ano, somente nos finais de semana. Então você pode ir a Morretes no sábado ou no domingo. O passeio é operado pela Serra Verde Express, né? E depois de avaliar as opções que você tinha, a gente acabou decidindo fazer uma coisa que não é muito usual. Eu desci de trem e subi de trem. Normalmente os pacotes fazem você descer de trem e aí você volta de van, ou vice-versa. Você pode descer de van, passar a manhã e almoçar em Morretes e subir de trem, porque ele tem um horário fixo. Ele sai às 8, 8h30 da manhã e volta às 3 da tarde. Teve uma outra coisa interessante que a gente descobriu na viagem, que foi super coincidência, que a cada 2 meses tem uma saída temática, que é especial e coordenada por uma cervejaria que é da região do Paraná. Então você tem um vagão que sai com o pessoal que é adepto da cerveja, né? Todo mundo uniformizado com a cerveja, com a sua caneca identificada e tal, e é muito divertido porque é um pessoal muito divertido, né? E Andrea, como a gente não tem assim essa tradição de trem aqui no Brasil, né? O que você achou dos vagões? Como que eles são? O trem tem 4 tipos de vagões disponíveis, na categoria econômica, turística, boutique e litorina. Então é bem diferente, é claro que os valores são diferentes, e aí depende de qual é a experiência que você quer. Se você fizer o passeio no verão, os vagões de luxo, que são as litorinas, são os melhores porque eles são climatizados. A gente desceu no vagão boutique, que é a segunda categoria, que alguns vagões eles possuem varanda e é bem legal para fazer as fotos, tá? Claro que é um dos lugares mais concorridos exatamente por isso. A gente fez a ida no vagão boutique, que tinha cabines, mas sem ar-condicionado. Eu confesso que meu marido, que é calorento, reclamou um pouco, porque a gente foi no alto verão. A gente foi em fevereiro e realmente estava bem quente em Curitiba. E em Morretes, mais quente ainda. A cidade é bem quente. São 4 pessoas por cabine nesse vagão da boutique. E esse vagão boutique especificamente parecia o vagão do Harry Potter. Então foi divertido. E a gente viajou com outras 2 meninas que estavam bem mais novinhas, né? E foi uma delas que falou assim, nossa, parece que a gente está no Harry Potter. Os vagões da categoria turística e econômica não tem lugar marcado, né? São vagões mais simples. E a gente subiu, fez a viagem de volta no vagão luxo, que são as litorinas, e eles são temáticos, tem 3 temas. Um tema é o de Copacabana, o outro é da própria cidade de Curitiba, e tem um terceiro tema. Mas realmente assim, o luxo deles ali tá muito, a decoração é diferenciada, tal, eles servem um lanchinho, o lanchinho é igual nos 2 vagões, e bebida à vontade, mas o que fez bastante diferença é o ar-condicionado. E quanto tempo é o trajeto? Qual é a duração? Ele leva quase 4 horas para descer e quase 4 horas para subir. O trem anda lentamente, principalmente no trecho urbano. Então, quando você sai de Curitiba, ele fica quase 40 minutos numa velocidade bem lenta, passando pelo trecho urbano. E aí depois o que é legal aí começa a parte bonita, né? Que é legal.
na descida da serra, que você tem a paisagem verde, que você tem os viadutos, que você tem as partes turísticas da viagem. Em termos de beleza, o passeio do trem em Morretes ele foi eleito um dos mais espetaculares do mundo pelo The Guardian, New York Times e Lonely Planet, então não foi pouca coisa. E para entender melhor essa avaliação de beleza, o que eu posso dizer para vocês do que eu vi é que sim, tem alguns momentos que são muito impressionantes mesmo. O trem tem quase 1 quilômetro juntando todos os vagões. E algumas curvas, quando você olha pela janela, não pode colocar a cabeça para fora. Mesmo sem colocar a cabeça para fora, você olha pela janela e você vê aquele trem, o final do trem fazendo a curva. E em algumas curvas o trem, você já está lá na frente, o trem está fazendo a curva em cima de um pontilhão com mais de 80 metros de distância do chão. Então realmente é muito bonito, é muito impressionante. A gente passa por cachoeiras, passa também por uma represa. E mais perto do inverno, que você tem os dias mais curtos, a viagem de trem na subida, você consegue ter um pouquinho do pôr do sol, que é muito bonito na serra. Enquanto você está falando de trem, eu fico pensando aqui nos outros trens, né? Porque tem o trem das nuvens, super famoso lá no norte da Argentina, que o pessoal organiza a viagem toda para fazer esse trem. Tem também o Paranapiacaba, que tem até um post no blog, esse eu fiz com umas amigas e as crianças, que foi super divertido, mas não é nessa complexidade toda, assim, não tem tipo de vagão, não tem refeição nem nada, mas as crianças amaram. Então, assim, tem outros passeios, mas esse eu não conhecia e bem legal, porque Curitiba, para quem está em São Paulo, né, são poucas horas, um voo super curto ou mesmo de carro. Então, é uma opção muito boa aqui pertinho da gente. E Curitiba eu acho que é um outro destaque para quem quer fazer Morretes, porque Curitiba é uma cidade que vale muito a pena conhecer. Tem muita coisa para fazer na cidade. Ela é uma cidade muito verde, com parques, mas com muito atrativo, museus. Tem um post no blog também bastante completo sobre Curitiba. Qual a distância de Morretes para Curitiba? Não dá 100 quilômetros, é menos do que isso, mas é o mesmo de carro, são quase 2 horas de viagem, 1h40 mais ou menos de van, porque é numa serra, né? Então a estrada é uma estrada lenta. E além do trem, Morretes tem algumas outras atrações que vale a pena combinar esse roteiro? Morretes, na verdade, ela vive desse passeio um pouco no centrinho ali, que você tem inúmeros restaurantes, uma feirinha e inúmeras lojinhas de artesanato. Então é um lugar para passear durante o período que você está esperando o trem mesmo para subir ou a van. Eles te dão tempo para almoçar. O prato principal servido em todos os restaurantes da região é o barreado, que é um prato à base de carne cozida durante muitas e muitas horas, misturada com farinha e banana. No verão não é um prato que a gente teve coragem de experimentar, mas a maioria das pessoas quer experimentar, o pessoal dos restaurantes incentiva muito e parece que é muito bom. Qual é o diferencial desse prato? É a experiência, eu acho que de comer, assim, a gente observando nas mesas ao lado, né? O garçom faz toda uma encenação, ele conta a história do prato e tal, e aí ele serve no prato e ele literalmente vira o prato de cabeça para baixo em cima da sua cabeça para o pessoal tirar foto. Tem uma cobaia no grupo, né? Alguém vai ficar ali embaixo do prato virado e a comida não cai, o barreado não cai. Então, os ouvintes, quem for fazer essa experiência, depois manda uma mensagem pra gente, contando como foi. E mais algum detalhe sobre o trem? Tem uma parte bem interessante no trem, porque vai um guia com a gente, um guia de turismo o tempo todo, né? E essa é bem interessante porque ele vai contando as histórias, ele avisa quando você, tipo assim, prepara a câmera porque agora vem a foto legal. Então isso é bem interessante. E eles começam contando a história, porque é uma ferrovia muito icônica no Brasil também, porque ela tem 140 anos de história e desde o momento em que ela começou a operar, ela nunca mais parou. Além do trem de turismo, é uma ferrovia ativa para trem de carga que liga o Paraná, na verdade toda a produção do Paraná ao porto de Paranaguá. Ai, que legal. E Andréa, já aproveitando, como que resolve a organização dessa viagem, o planejamento?
Viajar Brasil é uma coisa relativamente tranquila, normalmente o que a gente ouve dos nossos clientes, mas para você fazer um roteiro mais completo, quer conhecer Curitiba, nunca foi, quer incluir Morretes, quer alugar um carro, quer as dicas de hotel, hotéis legais, boa localização no centro, em Curitiba para você ficar, é legal montar um roteiro. A gente conhece bastante a região, tem outras opções, o interior do Paraná também é muito bonito, a gente tem um post também sobre Vila Velha no Paraná, que são regiões muito legais para conhecer em família, para fazer uma viagem de férias mesmo, aproveitando uma região próxima da gente. E dá para fazer um roteiro muito legal. Então conta com a gente para fazer o roteiro, Brasil também, Paraná, região sul, que a gente tem muita dica, bastante coisa legal para acrescentar no roteiro, que seja de 5 dias, de 10 dias ou de 15 dias nas férias das crianças. Então tá bom, obrigada, Andréia. E abrindo essa série de Roteiros Brasil, em breve a gente vai falar sobre mais destinos do Brasil e mais dicas de viagem. Se você quiser entrar em contato, maripelomundo@gmail.com, o Instagram @maripelomundo.blog, e a gente fica à disposição.